Olá, meus queridos alunos do 5º ano, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Primeiramente, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade de estarmos hoje com muita saúde, com muita fé, com muito amor em nosso coração. Então, para iniciar nossa aula de hoje, eu vou passar uma pequena mensagem para vocês, para uma pequena reflexão. Vamos lá. 4 velas acesas em uma sala. Existiam suas chamas estavam fracas, mas mesmo assim seguiam iluminando o lugar. As velas queimavam e diminuíam lentamente. Estava um silêncio total, quando de repente as velas começam a conversar. A primeira então diz para as outras: estamos há tanto tempo juntos e nós nem nos apresentamos. Eu sou a paz, mas as pessoas não estão preocupadas em me manter. Então nada me resta fazer a não ser me extinguir. E ela fez exatamente isso. Foi pouco a pouco se apagando. Na sequência, a segunda vela disse: eu sou a fé. Percebo que a cada dia que passa, estão se pegando cada vez menos em mim. A toda hora, ouço pessoas dizendo que há muito me perderam. A velhinha toda triste ficou em silêncio. E assim que uma leve brisa soprou, ela se apagou. Sentindo-se desolada, a terceira velhinha disse: eu sou o amor. E me sinto cada vez mais sem importância. As pessoas vêm dizendo que não acreditam mais em mim. Elas acham que eu só existo em filmes de romance. Falou isso e foi diminuindo, até se apagar por completo. Neste momento, passos foram ouvidos. Um pequeno garoto entrou naquela sala e, assustado com aquela cena, indagou: mas o que vocês estão fazendo? Eu sou o síndico deste mundo. E se vocês não brilharem, todos nós ficaremos na escuridão. Então, a quarta vela ainda acesa disse: calma, não se apavore. E nem chore. Enquanto eu estiver acesa, ainda podemos trazer luz para este mundo. Eu sou a esperança. Use-me para acender as outras chamas. Com seus olhinhos ainda cheios de lágrimas, o garoto pegou aquela velhinha e reacendeu a chama da paz, da fé e do amor. Por que eles colocaram a criança aí como síndico deste mundo? Porque vocês são a nossa esperança. Vocês são a esperança de um mundo melhor, de um futuro melhor, de um objetivo, tá? Vocês são a nossa esperança em relação a ter mais profissionais na saúde, na educação. Para vocês terem alguns exemplos, olha, tem muitos professores hoje que foram meus alunos mas no passado, né? Então, vocês é o futuro de amanhã. São os nossos futuros professores, nossos futuros médicos, nossos futuros enfermeiros,
né? Nosso futuro em tudo. Então, por isso que lá tem uma criança acendendo, representando a esperança, acendendo a vela do amor, a vela da paz, né? E assim por diante, ok? Então vamos lá para a nossa primeira atividade de língua portuguesa. Essa atividade, ela é da página 19, né? Então vamos lá. Aqui nós temos um texto que é um poema. Vocês vão ler esse poema, né? Leia silenciosamente o texto e então aguarde a orientação da professora para realizar a leitura em voz alta. Então, no caso, como vocês vão estar lendo em casa, vocês... Quem gostar de... Tem gente que gosta de ler em voz alta para gravar mais, escutar a voz para a mente fixar mais o texto. Eu, principalmente, particularmente, eu sou assim. Eu gosto de ler em voz alta para mim fixar mais na minha mente, né? E no outro vem aí o texto de A a Z, né? De A a Z. Aí vem a atividade. A atividade é na página 20. Vem a questão 2, porque a questão 1 é a leitura. A questão 2 vem com os colegas responda oralmente as questões a seguir. Então, no caso, vocês não vão responder oralmente, vocês vão colocar a resposta do lado. Se fosse aqui, a gente ia ler, vocês iam respondendo de acordo com o que fosse perguntando. A terceira questão, leia as questões e assinale com X a resposta correta. Então, vocês vão ler a questão e vão assinar de que maneira o autor apresenta os verbos desse texto. Aí vocês vão marcar se ele apresenta o significado real das palavras ou se ele apresenta de maneira humorística o significado das palavras. Na letra B, ele vem pedindo, para definir as palavras, o autor utilizou uma linguagem poética ou uma técnica científica. Na quarta questão, vem assim, leia a referência do livro de onde foi extraído o texto. Depois, localize e copie as informações solicitadas a seguir. O título do livro. Então, esse texto, ele veio de um livro. Aí, vocês vão ver nesse quadrado aqui, ó. Ele é da Paes, José Paulo, Poemas para Brincar, ilustração de Luiz Maia, foi a editora é em São Paulo, a editora Ática. Ele foi escrito em 1991 e esse texto ele está na página 48 e 49. Então vem assim, qual é o título do livro? Aí tá aí, ó, poemas, aí vocês vão ver aqui, ó. Essa parte aqui, ó, essa aqui, ó. Ele é o título do livro, Poemas para Brincar. E assim por diante, tá? Aí o autor, ilustrador e editora. A quinta questão, no material de apoio, deixa eu ver aqui, isso. No material de apoio consta as palavras que o autor escolheu para produzir as vértices. Consulte o dicionário e copie o significado real das palavras. Em seguida, compare-o com a definição dada pelo autor desse texto. Que entrou em vigor a nova reforma ortográfica. Então é o seguinte, outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês, que é sobre a ortografia. Em 2009, foi colocado nos livros,
né, entrou em vigor a nova reforma ortográfica. Então, o que é a nova reforma ortográfica? É que muitas palavras que eram acentuadas deixaram de ser acentuadas, muitas palavras que eram compostas passaram a não ser mais, né? E foi também colocado no nosso dicionário mais 3 letras, ou no nosso alfabeto. Foi colocado no nosso alfabeto mais 3 letras. Porque no antigo alfabeto, na época que eu estudei, na época que a maioria dos pais de vocês estudaram, depende da idade dos pais, mas quando os pais de vocês estudavam, eram 23 letras do nosso alfabeto. Hoje a partir de 2009, o alfabeto passou a ter 26 letras. Ele aumentou 3 letras, que é o K, W e Y. Então, por isso que muitas vezes algumas crianças acham que os pais não sabem quando falam o alfabeto completo. Mas é porque na época que eles estudaram, o alfabeto só tinha 23 letras, tá ok?